Boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos. Isto hoje vai ser difícil, é muita emoção ao mesmo tempo, então eu vou só apresentar quem se disponibilizou para ler o livro e comentar o livro e depois volto ao final, eventualmente para sublinhar alguns agradecimentos. Vamos começar com o Benito Burgos, que trabalha no Ministério da Cultura de Espanha, muito relacionado com dois programas, um que se chama Cultura e Cidadania e outro Cultura e Ruralidades. Laborinho Lúcio, escritor, pensador, é um privilégio enorme tê-lo aqui a comentar este livro. Isabel Menezes e Isabel Bezelga, as minhas orientadoras que me aturaram durante 4 anos. Estão apresentadas e apresentados e só me resta agradecer muito, que é a única coisa que eu estou aqui para fazer, é para agradecer muito. Este livro foi este livro nunca foi escrito sozinho, foi sempre muito bem acompanhado. Portanto, passo a palavra ao Benito. Benito Burgos, cabe-te a ti. Sim? Boa tarde, muito obrigado por la invitación. Es un placer estar aquí hoy en Porto, en Portugal. Es un orgullo para el Ministerio de Cultura de España poder compartir este espacio con vosotros y asistir a la presentación, ¿no?, de una obra que es obras que son necesarias, ¿no?, en el corpus intelectual y académico, no solamente nacional, sino internacional, ¿no?, porque asistimos a un espacio de pensamiento en torno a las artes, ¿no?, y la práctica cívica casi, ¿no?, dominado por la literatura anglosajona, y creemos que es fundamental reivindicar desde los espacios ibéricos y los espacios latinoamericanos la capacidad de contar desde una óptica intelectual y académica las prácticas artísticas, y en este caso las prácticas comunitarias, que por otra parte son tan cercanas, ¿no?, a la tradición cultural de nuestros países. 4 o 5 ideas al hilo un poco, ¿no?, de este libro. La combinación de artes, participación y política no es algo nuevo. Ya lo vimos también, por no irnos muy lejos, en los años 60 y 70, pero es curioso, ¿no?, que este tipo de prácticas cobren de nuevo vigencia en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre social, política, económica. Entonces, esto nos parece muy importante, o reivindicamos la importancia del arte para, en esos momentos de desconcierto social, de crisis social, poder, con estas prácticas, repensar, ¿no?, reimaginar el mundo y la sociedad que queremos. Por lo tanto, se demuestra que esto es muy importante. Las prácticas artísticas son muy importantes en estos momentos de cambio. Reivindicar también la importancia de la cultura en los espacios de la vida, de lo cotidiano, donde viven las personas, que atraviesen los problemas, las realidades que les afectan todos los días. Y ahí es fundamental que el arte, ¿no?, las prácticas artísticas puedan analizar, intervenir, reimaginar, ¿no?, los espacios de vida cotidiana de las personas. La importancia que tienen también estas prácticas artísticas para posibilitar no solamente la participación política, que es muy importante y parece reconocida, ¿no?, esto nadie lo pone en cuestión, sino también una práctica cultural activa por parte de todos y una práctica artística activa. El derecho a la participación en la vida cultural es un derecho no solamente de acceso pasivo, sino también de agencia activa. Es decir, tenemos derechos de participación cultural y de práctica artística que las administraciones, la universidad, los agentes culturales tenemos que impulsar y fomentar en las personas como parte de sus derechos cívicos.
Es un derecho fundamental, lo recoge la Carta de Derechos Humanos de la ONU y también prácticamente todas las constituciones de los países occidentales. También la necesidad de, a través de las artes, integrar los diferentes saberes y conocimientos. Es lo que se llama en la universidad, integrar esas diferentes epistemologías, esas diferentes formas de ver el mundo, esas formas de conocimiento. Hoy la sociedad, la cultura, cada vez es más compleja, más híbrida. Lo artístico tiene que integrar lo estético, sí, pero la función estética de las artes cada vez creo que es menos importante, ha de integrar otras funciones, la política, lo estamos hablando, la dimensión antropológica, la dimensión de lo cotidiano, la dimensión del archivo, la capacidad transformadora también de la vida de las personas. Entonces, las funciones de las artes hoy creo que se enriquecen con otras muchas dimensiones que se superponen a lo puramente estético, ¿no?, que vinieron reivindicando, por otra parte, muy bien las vanguardias históricas. Integrar, insisto, las formas del conocimiento de lo cotidiano, el bagaje, el conocimiento de cada uno de nosotros en el trabajo en comunidad, ¿no?, a través de las artes y las artes escénicas en este caso. Y por último, también, muy ligado al anterior, es reconocer esa dimensión educativa que tienen las artes para que todos podamos crecer críticamente como individuos. Entonces, es un espacio de conocimiento, el arte también, y pues, bueno, los individuos pueden crecer, ¿no?, en ese espacio de conocimiento que las artes posibilitan. Es un espacio de relación entre individuos, y en ese espacio, en ese diálogo, es donde el conocimiento se enriquece, se desarrolla y, digamos, es mucho más rico, y tiene capacidad de transformación. Y por mi parte, en esta primera intervención no quiero seguir mucho más, le doy la palabra a mi compañero y nada, pues seguimos después, ¿no?, dialogando. Espero que me hayáis entendido. Muito boa tarde a todas e a todos. Deixem-me dizer-vos do prazer imenso que tenho em estar aqui, em poder cumprimentar-vos, começando pelas minhas companheiras e os meus companheiros de palco, e dizer-vos que o gosto que me traz aqui está muito ligado, evidentemente, não necessariamente à obra que eu vou contribuir para ser apresentada de uma forma modesta, que tem a ver com o contributo que eu aqui trago, mas muito particularmente aquilo que me liga à pessoa do autor. Eu conheço o Hugo Cruz há relativamente pouco tempo, mas o Hugo Cruz é daquelas pessoas cuja transparência é tal que nós mal o vemos, ficamos a ver para lá dele próprio, porque é possível passar por ele sem nos determos na figura física dele, visto que ele é isto que eu julgo que aqueles que com ele convivem, conhecem, é a transparência que traduz aqui não apenas uma forma honesta, eticamente fundada de estar na vida, mas um deslumbramento fantástico perante a própria vida. E o deslumbramento é extraordinário para as pessoas que também gostam de ser deslumbradas e que também dão ao deslumbramento aquela imagem fundamental que faz com que nós achemos que a nossa pequenez é muito marcada exatamente por aquilo que somos capazes de construir, de criar, de imaginar a partir dela. O Cruz dá-nos isso e deu-nos isso e deu-me isso a mim. E por isso, quando ele me pediu primeiro que fizesse o pós-fácil do livro e depois que voltasse a apresentá-lo, e digo voltar a apresentá-lo porque já tive o gosto e a honra de apresentar um outro que, não sendo exclusivamente dele, tinha a coordenação dele e que tinha exatamente a designação, como se recordam, de arte e comunidade, apresentado em 2015 no âmbito do PEL e muito na origem do movimento que é o MES, e que permitiu uma vez mais que eu pudesse ter entrado muito no seu pensamento, naquilo que é a sua investigação e naquilo que é, muito particularmente, a capacidade que ele tem de ligar pensamento, de ligar conhecimento, de ligar investigação à prática concreta, quer a que ele desenvolve, quer a que ele é capaz de colher, levando outros a desenvolverem a sua ação artística no cotidiano da vida.
Ora, este livro tem, desde logo, como um dos primeiros aspectos que eu gostaria de salientar, aquilo que pode ser considerado por muitos um atrevimento bom, estamos a falar de arte, e que é justamente o da invasão do espaço académico através de uma procura de conciliação e de uma conciliação que eu diria de uma dialética de implicação-polaridade, isto é, de aproximação e de afastamento entre a teoria e a empiria, duas realidades que são muito tratadas ao longo do livro, mas que verdadeiramente nos permitem levar à consciência de que é possível atingirmos a superação da dialética, essa bipolaridade absoluta entre os contrários, que são normalmente marcados pela intervenção da universidade, por um lado, e pela intervenção das práticas artísticas, por outro. Isto é, a tese interrogativa que punha a questão de saber se foi a teoria que criou as práticas artísticas ou se foram as práticas artísticas a criar a teoria, está aqui absolutamente ultrapassada através desta definição de espaço de encontro e de espaço de diálogo, muitas vezes de contrários, entre uma e outra, para alargar assim, para bem todos nós, o objeto do conhecimento. Mas este ponto de encontro vai mais longe. E é um ponto de encontro que o CUS nos propõe entre as práticas artísticas, a participação e a política, e um conjunto de conceitos que ele elabora e que ele define e que é importante que nós consigamos trazer todos os dias à nossa própria reflexão crítica. Estou a falar do conceito de arte, do conceito de cidadania, do conceito de comunidade, do próprio conceito de público, se quisermos caminhar por aí, e do próprio conceito de artista. Ora, é um pouco este o desafio que eu vos lanço para entrarem na obra, por onde eu vou passar, obviamente, muito a correr, visto que as duas coordenadoras de todo o trabalho e prefaciadoras da obra, e que estão connosco, felizmente, serão, obviamente, muito mais capazes de o fazerem, por forma a interessar-vos claramente. A obra tem no seu centro o estudo e o desenvolvimento, a apresentação de 3 casos concretos, de 3 situações concretas, de 3 experiências concretas. Há o trabalho de desenvolvimento e de apresentação das metodologias utilizadas para trabalhar essas realidades. Eu não vou necessariamente entrar por aí, mas gostaria de fazer uma brevíssima referência aos 2 prefácios que introduzem a obra. O primeiro de Isabel Bezelga e Isabel Menezes, que estão aqui connosco, e que, sob o signo do estranhamento, que vão, muito cientificamente, buscar na figura de Bertolt Brecht, e num poema por ele trazido, elas levam-nos um pouco, de certo modo, à explicação daquilo que eu tentei dizer-vos por palavras mais vastas, por carência, obviamente, de uma explicação mais acutilante, quando nos falam nesta obra de Hugo Cruz e na construção, através dela, de alicerces teóricos. E isto é muito importante se ligarmos àquilo que eu vos disse anteriormente. Isto é, alicerçar teoricamente aquilo que tradicionalmente ficava fora de uma abordagem teórica ou de uma abordagem teorética, para ir ainda um pouco mais longe, quando pensamos no ensino universitário, na investigação científica. E, por outro lado, há uma passagem nesse prefácio, e não há nada melhor que ler essa passagem, em que as autoras dizem que a qualidade da participação cultural e artística emerge, assim, como um relevante mediador entre as práticas artísticas comunitárias e os seus impactos na participação cívica e política, trazendo a pessoa para a transformar enquanto ela própria, enquanto o mundo se transforma. Eu aqui tive uma hesitação na leitura, porque estou a ler sem óculos para tentar mostrar que tenho uma juventude que já não me assiste e portanto, como sabem, a realidade mesmo aí é sempre superior a nós próprios e por isso eu atrapalhei a leitura da última frase. Mas vou tentar, de certo modo, ultrapassar este handicap, dizendo-vos que, no fundo, com esta abordagem, no fundo, volta-se à questão colocada a Bertolt Brecht quando um dia alguém lhe perguntou se pode o teatro transformar o mundo. E Bertolt Brecht respondeu, pode, se o mundo ainda for suscetível de transformação.
E, ora, esta é a questão que nós temos de colocar a nós próprios. Não é de saber se o teatro, e eu alargaria se a arte em geral, pode transformar o mundo. A questão que se nos coloca a nós todos hoje como cidadãos é de saber se o mundo ainda é suscetível de transformação. E eu julgo que só há uma resposta para isso, que é também condicional. É que, no fundo, ele será suscetível de transformação se nós quisermos verdadeiramente transformá-lo. E, portanto, se assumirmos essa responsabilidade de sermos agentes transformadores do mundo. E quem somos nós? Neste caso concreto deste livro, são estes, os artistas. Os artistas, deixem-me dizer assim, populares. Aqueles que habitam uma outra área da construção e da criação artística e que são eles próprios, por um lado, transformadores do mundo e, ao mesmo tempo, suscetíveis de deixarem transformar-se a si próprios. E isto leva-nos muito àquilo que Hugo Cruz desenvolve quando ele nos diz que parte de 3 conceitos-chave. O das práticas artísticas comunitárias, o da participação cívica e política e o da participação cultural e artística, levando-nos ao pensamento de Edgar Morin e à assunção definitiva da complexidade como uma característica fundamental do nosso tempo. Evidentemente que é ele quem o vai dizendo, é ele quem o desenvolve, não vou eu aqui fazer uma análise ou um juízo sobre o valor da complexidade hoje, mas não podemos deixar de considerar que a complexidade que hoje marca a sociedade contemporânea é ela própria, por sua vez, subdividida em diversidade, em certeza, em risco, e tudo isto são desafios que se transformam em instrumentos se nós próprios quisermos ser os tais cidadãos empenhados na transformação do mundo. E para a questão da complexidade, eu não posso deixar de citar um patrício aqui do meu vizinho do lado, Daniel Innerarity, quando na sua obra mais recente, A Teoria da Democracia Complexa, ele começa a obra dizendo isto que é notável. O grande problema da sociedade ou das sociedades dos nossos dias não é a corrupção, não é a violência, não é o terrorismo, é a simplicidade. E isto é um desafio extraordinário, porque é exatamente o que nos leva a largar a fantasia da simplicidade que nos dá uma visão redutora do mundo e da vida e a assumirmos os grandes desafios empolgantes, entusiasmantes, suscetíveis de provocar o deslumbramento que eu falava inicialmente e que são colocados pela complexidade. O que nos leva não à sociedade do conhecimento, como hoje se diz, como tentativa de redução da complexidade, mas que nos leva às matrizes originárias do próprio conhecimento. E aqui o livro, sem o dizer expressamente, não deixa de nos chamar a atenção para o nosso papel aí. Nós vivemos hoje, e ouvimos-lo dizer todos os dias, na sociedade da informação, da inovação, do conhecimento e das novas competências. Isto é uma captura ilegítima do conhecimento. Isto é reduzir o conhecimento a uma dimensão que tem a montante a investigação, a produção de conhecimento, a inovação e a transformação em valor. Isto é a captura do conhecimento por uma dimensão neoliberal do mundo e da vida absolutamente comprometida apenas com a eficácia que vem do mundo da economia e do poder económico. Ora, nós precisamos de regressar à universalidade do conhecimento. E uma das formas mais óbvias e mais imediatas que nos podem levar a isso é exatamente a arte na globalidade das suas várias dimensões. Regressarmos a essa perspectiva do conhecimento que nos permite dizer, por exemplo, que há matérias que são de uma transcendência tal que não se prendem com as respostas marcadas hoje pela valorização excessiva da eficácia. E eu volto a Innerarity quando ele diz, por exemplo, que não é com o recurso à Agência Abreu que nós resolvemos os problemas do Ulisses. Não é com o recurso ao Fundo Monetário Internacional que resolvemos os problemas de Fausto. E perdoam-me os psiquiatras, não é na psicanálise que resolvemos os problemas de Édipo. E, todavia, a Agência Abreu é fundamental, o Fundo Monetário Internacional é essencial e os psiquiatras são cada vez mais necessários. O problema é que há outra dimensão para lá de tudo isso. Essa outra, onde nós nos encontramos no mais profunda condição humana,
que é exatamente o ponto onde nós somos capazes de fazer essa coisa extraordinária que é a criação artística. E que leva, por exemplo, autores como, estou a pensar em Cioran, o agnóstico romeno, o poeta, que, sem acreditar em Deus, disse um dia, bom, eu depois de Bach admito que Deus pode existir, mas será sempre um ator secundário. Ora, é esta perspectiva de um agnóstico, evidentemente, e só por ser agnóstico não é uma heresia, que nós podemos puxar para nós, para nos levarmos a nós próprios ao encontro da arte, no máximo das suas diversas manifestações. E para isso, o Cruz, que nos leva nesse sentido, sem o dizer expressamente, e sempre suportado naquilo que no fundo constitui os fundamentos das suas posições, não deixa, por exemplo, de nos chamar a atenção para o valor da obra aberta de Humberto Eco. Mas ele não vai ao ponto, e podia ter ido, e isso resulta de uma leitura mais global da obra, daquilo que no fundo eram os próprios pressupostos do conhecimento artístico que Humberto Eco definia, e que no fundo eram a inteligência, a moralidade e a sentimentalidade. E isso releva profundamente do conjunto de toda a obra. A inteligência como vigilância crítica, a moralidade como uma ética do conhecimento, mas a sentimentalidade como uma forma de ligar verdadeiramente a emoção àquilo que é o conhecimento do objeto e do objeto artístico. Ora, é aqui que surge o papel dos artistas. E o papel dos artistas daquilo que, no fundo, é a participação artística ou a criação artística comunitária, ou, se quiserem, as práticas artísticas comunitárias. Do artista que vai desenvolver aquilo que nós vamos qualificar como arte e que nós vamos avaliar como arte, não necessariamente por a imitação de um estereótipo anterior, imposto hierarquicamente e que nos define quais são os limites da validade artística, mas que vai ele próprio validar, a partir dos seus critérios, dos seus pressupostos e das suas práticas, uma outra visão também de expressão artística. E é por isso que nós teremos de ter aqui os cuidados necessários para impedir, o Cruz não o diz expressamente, mas podemos dizê-lo nós, os vícios que podiam encontrar-se muitas vezes no teatro amador, tão importante e tantas vezes tão desprezado, mas que comportava o vício da imitação. Isto é, da tentativa de ser, através do teatro amador, aquilo que no fundo eram as práticas vindas e oriundas do teatro profissional, e retirando, portanto, aquilo que eu diria, para usar uma palavra mais cara, a autonomia ontológica do teatro amador face ao próprio teatro profissional, isto é, com a autonomia que o próprio teatro amador tinha na construção das suas normas, das suas regras e daquilo que era o desenvolvimento da atividade que cada um realizava quando dele se aproximava. Não é disso que estamos a falar, não é de teatro amador que estamos a falar, não é de arte amadora que estamos a falar, é de uma outra, que nos projeta necessariamente acima do conhecimento para uma última dimensão superior e que seria a dimensão da cultura. Mas, uma vez mais, uma cultura que não é imposta top-down, a partir de uma hierarquia pré-definida e muito marcada aí por uma dimensão académica e por uma dimensão científica, mas também por uma cultura aberta, por uma cultura de questionamento, por uma cultura de interrogação permanente, por uma cultura que gera capacidades naqueles que dela se aproximam, que vêm a ser titulares dela e que depois a usam como instrumento para a relação interpessoal, que no fundo está muito marcada por este contexto que o Cruz aqui nos traz. Numa distinção entre cultura erudita e cultura popular, sem estarmos a criar situações de dependência ou de hierarquia de valor, apenas estamos a trabalhar realidades de natureza diferente que podem e devem interagir e ocupar verdadeiramente o mesmo espaço. Aqui, e aqueles que seguem mais de perto este tipo de matérias perceberão por que razão o Cruz mora com uma certa inclinação, embora ele não o diga, deixa que sejamos nós a chegar lá, pelo pensamento do Bourdieu, permitindo que por esta via nós coloquemos em sintonia com o cotidiano do pensamento aquilo que é o seu desafio para evitar a reprodução como tema clássico do pensamento de Bourdieu, mas que nos leva sobretudo à questão do gosto. E aqui somos outra vez todos confrontados com isso. Porque, quer por aquilo que diz Hugo Cruz, na perspectiva que ele aborda aqui, quer por aquilo que devem dizer outros numa perspectiva diferente,
e que olha a cultura como alguma coisa que também já é o produto de um conhecimento crítico e de uma formação crítica, nós podemos todos juntos dizer, uns de um lado e outros do outro, que chegou o momento de acabar com a ideia de que os gostos não se discutem. Mas trazendo a afirmação de que os gostos não se discutem, aqueles que geram gostos que nós consideramos que devem ficar fora do gosto validado através do discurso oficial do gosto. Não. O que é preciso é ter uma forma de construção do gosto que justifique e fundamente o gosto e que seja capaz de se transmitir para lá daqueles que são imediatamente os destinatários da afirmação de um determinado tipo de obra, quais os valores, quais as referências, quais as razões que determinam a construção daquele outro tipo de gosto. E é muito isso, num diálogo permanente que aqui nos é trazido, que o Cruz nos leva para o domínio da cidade. Portanto, para a cidade que habitamos todos, para a cidade na qual todos somos criadores e para a cidade que, através da criação de todos, cada um na sua perspectiva, no seu ponto de vista, acaba por se enriquecer, especialmente pelo contributo e pela intervenção de todos. Evidentemente que isto não é uma síntese, isto é um abuso. Eu estive apenas a fazer um abuso sobre a obra de Hugo Cruz, porque, para já, ela não merece que se faça uma síntese. Por outro lado, ela não tem que ser explicada, ela deve ser visitada, deve ser lida, deve passear aí, debaixo do braço de cada um, pela cidade fora, para que outros a vejam e para que perguntem do que se passa, porque ela permite ser lida e relida e voltada a ler e tem sempre novidade à medida que a vamos ler. Percebam, por exemplo, que eu estou a fazer um imenso esforço para não me deter no capítulo que trata do teatro. Eu ficaria aqui, por aquilo que é conhecido do meu cadastro nestas matérias, a falar-vos o resto da tarde sobre tudo isso. Não digo nada, porque alguma coisa que eu dissesse transformaria a minha intervenção num perigo absoluto para todos vós, e, portanto, eu não vou entrar aí. Limito-me apenas a citar, como já citei em tempos, o pensamento de Jean-Pierre Sarrazac, quando ele fala no teatro essencial e quando ele fala naquilo que antecede o próprio fazer teatral. Ora, não há nada melhor, talvez, para explicar aquilo que o Cruz nos traz aqui, através das práticas comunitárias, aquilo que, em grande parte, é também aquilo que antecede no fazer teatral e que depois se projeta nesse fazer teatral. E depois o outro tema que hoje me interpela tanto como o teatro, que é o da educação, e aqui ainda por cima estando eu, com as duas prefaciadoras, e nomeadamente com Isabel Bezelga, quando ela trabalha tão bem as relações entre o teatro, a educação e a solidariedade. Mais uma vez isso aqui está, e mais uma vez nós compreendemos que quando estamos a falar desta obra do Cruz, nós estamos a falar da educação, estamos a falar da escola, estamos a falar da escola inclusiva, estamos a falar de uma escola para a qual nós podemos lançar o ideal possível e realizável, não apenas de uma escola aberta a todos, mas de uma escola de onde todos saiam integrados e incluídos e, portanto, uma escola que seja de inclusão universal e não apenas de frequência universal, e onde, evidentemente, a arte e todas as manifestações da arte são absolutamente essenciais para gerarem essa dimensão em que cada um dos alunos e das alunas que sai da escola tem autonomia de pensamento suficiente para poder viver a complexidade e, talvez um dia, para se poder deslumbrar como se deslumbra o Cruz. Depois, as reflexões finais. Eu chamo-vos muita atenção para as reflexões finais, embora vos convide a lê-las só no final. Isto é, não comecem pelas reflexões finais, mas as reflexões finais são, no fundo, o regresso àquilo que eu vos disse do Cruz. É o deslumbramento dele, e agora vou cometer uma imensa maldade, é o deslumbramento dele consigo próprio, que é uma coisa que eu acho que é extraordinária, que todos nós fazemos e que todos nós temos vergonha de fazer. Mas é extraordinário, porque a reflexão final é feita na primeira pessoa do singular. E é ele encantado com aquilo que fez. E ele é o primeiro a ter o direito a esse encantamento. E é esta tal transparência que eu vos dizia inicialmente. A transparência que nos faz ler para lá dele. Eu estou mesmo a vê-lo acabar as reflexões finais e dizer: oh diabo, mas isto sou eu. E aí, a preocupar-se. E tão preocupado deve ter ficado, que foi nessa altura que me telefonou e que me disse: ó Lourinho, você tem que fazer o pós-fácil. Eu prometi-lhe que fazia o pós-fácil.
justamente para evitar que isto acabasse com ele a dizer bem dele, com aquela dimensão. E o pós-fácil surge então comigo a dizer o bem que ele não disse, mas que podia ter dito se eu não lhe tivesse feito o pós-fácil. É isto que nos leva a essa coisa tão sublime e ao mesmo tempo tão incapaz de nos dominar, que é podermos viver uns com os outros o prazer, o gosto, a partilha, o percebermos que cada um de nós é uma pessoa e que na vida não se inventou nada melhor do que as pessoas e que nós damos cabo disto. E por isso mesmo ainda bem que não se inventou nada melhor, para elas poderem aguentar o tanto mal que lhes fazemos. E nós temos que recuperar essa dimensão da bondade da pessoa, da qualidade fantástica da pessoa, o que cada um vale como instrumento de mudança e o que cada um de nós, neste momento, tem de agradecer a este homem, a este autor, por esta obra. Eu diria, a terminar, que o Cruz pegou na comunidade, foi à antiguidade e fez ele corifeu. E aí vai ele à frente da comunidade, a subir às altas montanhas, a clamar por elas nas festas dionisíacas que aqui dispensam o álcool, mas nós vamos todos conduzidos por ele, por este corifeu que nos leva realmente à interioridade do prazer supremo que é o prazer da arte. Mas ele não se fica por aqui. Ele conhece as festas dionisíacas e não queria transmitir-vos qualquer sinal de embriaguez como um caminho para atingir a felicidade. E então ele transforma-se não no corifeu, mas no narrador brechtiano. E o narrador brechtiano é o que conduz o coro brechtiano, é o próprio narrador também. E é isso que ele faz, outra vez pegando na comunidade. Ora, é esta comunidade que vem da antiguidade clássica, que passa pela história do teatro, pela história das artes, que para em Brecht e que Brecht refunde quando cria o seu distanciamento por um lado e ao mesmo tempo o compromisso de todos por outro, que está sintetizada nesta obra notável deste homem notável. É por isso, meu caro Hugo Cruz, a minha presença aqui é uma honra, mas é uma honra para mim. Muito obrigado por me ter concedido. Bem, o que dizer depois desta maravilhosa leitura, dessa leitura sensível e com humor que eu desejaria ter. Eu adoro. Ficaria um dia inteiro, dias inteiros a ouvi-lo. Sei que é exímio. Bom, mas calhou-nos também durante 4 anos, não é? E agora calha esta dor. Para mim é mais dor, que preferia dar-lhe 1000 beijos em cima da cabeça do que estar aqui a fazer isto. Mas, enfim, está aqui fora, já o tenho na mão. É um prazer imenso ter este resultado, não é? Ainda por cima com as cores da Mangueira, que tanto gosta. E de facto é um imenso prazer. Foi um imenso prazer poder conviver, tê-lo como companheiro também desde há uns anos e acompanhar nesta viagem, também com a Isabel Menezes, claro, e foi um trio cúmplice e camarada, não é? Pronto, eu acho que tem muito disso. Mas, obviamente, ganha, é assim, agora voa. E é o estatuto de autoria que agora aqui se faz e com muita substância. Portanto, agradeço imenso, é um prazer. E vou então a umas partes um bocadinho secas, não vão ter humor nenhum, portanto, desculpa. Pronto,
este livro, é assim, até porque já foi quase tudo dito. É assim, realmente a academia, se calhar, não tem muito mais a dizer. Essas leituras são muito mais estimulantes e mais interessantes. Mas pronto, este livro oferece-nos uma visão que é, sobretudo, fundada num aprofundamento multidisciplinar, transversal, que vai dos estudos artísticos, teatrais, das ciências de educação, da política e sociedade, nomeadamente no âmbito da democracia cultural, da participação e do exercício da cidadania, e que desemboca numa ampla problematização complexa, precisamente da qualidade. É assim, vai à procura dos elementos, vai trazer ao de cima os elementos que discutem e validam, de certa forma, a qualidade da participação nas práticas artísticas comunitárias, e que tem sido um bocadinho o calcanhar daqueles para a sua afirmação, não é? Vai permitir a muitos de nós que aqui estamos, e espero que a muitos mais chegue, embarcar numa viagem que atravessa fronteiras entre lugares, campos de saber, formas de fazer, acompanhando o Hugo na sua condição nómada, porque tu és um nómada enquanto artista e investigador, e isso talvez seja a razão deste resultado. E é pautada por um fôlego impressionante. Basta dizer que aquilo que aqui aparece como uma parte mais pequena, começou por ter para aí umas módicas, sei lá, 300 páginas, só aquela partezinha. Portanto, é de facto essa capacidade, esse fôlego, essa capacidade de se atirar a empreitadas que parecem descomunais para qualquer um dos mortais, não o assusta. Ele está aí para dar conta delas. E isso está aqui, está muito presente, mesmo que enxuto, mesmo que sintetizado, mas consegue-se ver por trás o que lhe deu origem. E, de facto, consegue fazer uma coisa que é uma realização de uma sistematização crítica do que até aqui estava disperso e muitas vezes perdido, não apenas naquilo que é a efemeridade também das práticas performativas, mas, e sobretudo, nas invisibilidades que têm estado às costas destas práticas artísticas comunitárias. Portanto, o facto de verem à luz do dia tantas pessoas concretas que ele traz e que convoca para serem as suas vozes aqui escutadas e não traduzidas por ele, de certeza que muda o panorama, pelo menos aqui em Portugal. E isso também me enche de muito orgulho ter sido capaz de levar isso a bom termo. Eu não teria sido. Portanto, eu também sou capaz de reconhecer quando as empreitadas para mim são demais. E, portanto, por isso é que estava ali sentadinha no princípio. Eu gosto de estar naqueles sítios, gosto de estar nessas posições. Pensar a questão dos deslocamentos que atravessam este livro é também refletir sobre a própria condição do Hugo no quadro da realização deste estudo. Pensar as práticas em contexto português a partir da pulsante e implicada estadia no Brasil e no momento em que foi. Assim como o seu reverso, pensar as práticas vivenciadas e pesquisadas no contexto do Brasil, mediadas já pela distância aqui, no nosso
solo português, não é? E isso permitiu que ao mesmo tempo fosses afetando o teu discurso e também te deixasses a ti próprio afetar pelo que ia surgindo nas páginas. E cuidando sempre, num exercício metódico de rigor na produção discursiva, que é importante também porque isto é uma tese, não é? Pronto, inicialmente era uma tese e agora transformada em livro. E é atravessada humanamente, e essa dimensão da humanidade do Hugo está, que já foi refletida, é talvez o que faz trazer estas pessoas, estas caras que eu também já vou reconhecendo e que te seguem. E é por esse lado, pelo um lado de uma profunda humanidade na relação que estabelece. Portanto, atravessa humanamente uma, duas e tantas vezes pela rememoração sensível, rica de encontros, de sentires e de trocas afetuosas. Reserva lugar neste livro aos tons e aos sons, incorpora gentilezas e desagravos subtis, e é isso que lhe confere também uma voz única. Este é um trabalho que, sem pretensas buscas de consensos, acolhe o dissenso, acolhe aquilo que é disruptivo e, como tal, inscreve aquilo que, de facto, é carismático das práticas artísticas comunitárias, a sua sã e saudável, e espero que sempre, diversidade. Diversidade de pessoas, em primeiro lugar, dos seus protagonistas, dos que as fazem, mas também diversidade de perspectivas e de contextos. E resistindo à tentação, o que é difícil, de comparar aquilo que não se pode comparar. E possibilitando acontecer diálogos improváveis. E é talvez isso a que se refere quando se refere ao deslumbramento, porque de facto parecia que seria completamente improvável que saísse algo generoso desses encontros e fecundos. A reflexão crítica que apresenta alerta-nos para a importância ou para a imprudência de encurtar caminhos, face à vertigem de uma chegada a um porto seguro, de uma chegada a uma apresentação. Eu acho que isso é talvez aquilo que, na sua descrição minuciosa dos processos, lhe confere uma autenticidade, que é resistir e não desistir do trilho pedregoso e demorado que existe nos processos horizontais de tomada de decisão, convocando todos e todas, e cada um e uma, e escolher avançar por largas avenidas em multidão, sem voz e rosto, à espreita dos holofotes mediáticos. Eu penso que não devemos seduzir-nos. Sabe bem, obviamente, mas o processo ficará certamente comprometido. O Van Irvan, também no prefácio que está neste livro, refere-se a estas opções enquanto estratégias de manipulação associadas a uma possível tirania da participação. E eu penso que isto é muito importante, termos sempre na nossa cabeça, não nos deixar, é muito até quase religioso, não nos deixar cair em tentação, não é?
E daí que a parte que consignou ao estudo dos tipos e níveis de participação, sob as lentes de um aprofundamento demorado, constituam talvez o contributo mais sustentado e muito relevante que possibilita o prosseguimento de estudos futuros, estou a pescar o olho, ou o encaminhamento para outras pessoas, porque há aqui muitos caminhos que se podem abrir a partir deste trabalho. Este livro lança um desafio ao leitor, o de acompanhar o processo de transformação do autor, enquanto, ao pensar e agir, também transformava o campo das práticas artísticas comunitárias. E quem sabe, só pelo facto de o testemunharmos, nos confira, enquanto leitores, possibilidades de também nós podermos contribuir nessa mudança. Recupero as últimas 2 linhas da evocação de Brecht, trazidas a este livro pela minha companheira de jornada, Isabel Menezes. Aos que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis. E sim, o Hugo foi neste trio cúmplice, em viagem, um companheiro imprescindível. E é e continuará sendo, não tenho dúvidas. E este é um livro imprescindível, sobretudo para quem estuda, pesquisa e cria no âmbito das artes participativas, e especialmente no campo da teatralidade e da performatividade. Para finalizar, e porque o imprescindível mesmo neste ato de lançamento é agora receber os leitores e as suas leituras também diversas, quero afirmar o quanto prazer tive e tenho em acompanhar o Hugo, o amigo e o autor, nesta e noutras aventuras artísticas participativas que hão de surgir, tenho a certeza, acreditando sempre que são essas que nos transformam individual e coletivamente. Obrigada. Está visto que eu, se tivesse algum juízo, me calava já, porque depois destas intervenções era o que qualquer pessoa com juízo tivesse, mas nunca foi por eu ter juízo, não é por eu ter juízo que estou aqui, hein? Nunca foi, portanto, olhem, vou-vos dizer, azar, como se costuma dizer no Porto, azar, pá, e portanto é isso, lá terei que vos falar. É curioso, a Isabel acabou com esta referência à transformação e o Laborinho Lúcio falou também dessa referência que nós fazemos aqui no livro à transformação de si, transformação do mundo. E eu nem sou, a Teresa Talley não me deixa mentir, eu nem sou muito de começar, mas o Freire fez 100 anos o fim de semana passado. E, portanto, vale a pena, não é, lembrar aquela frase fantástica dele. Então, a educação, afinal, muda o mundo. E ele diz, não, a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. E, de alguma maneira, eu acho que tenho a certeza absoluta que não foi a educação que mudou o Hugo, ou seja, que aquilo que o Hugo é e continuará a ser tem muito a ver com as múltiplas educações que a gente faz pela vida toda nos vários sítios onde vai estando, mas de facto eu conheci o Hugo num espaço de educação quando ele era um jovem estudante de licenciatura, estávamos assim no anfiteatro e os rapazes eram sempre mais simples de ver porque se destacavam, não é? E havia sempre rapazes e raparigas para quem era um profundo prazer estar a tentar pensar com. E foi assim que nós nos conhecemos. E conhecemos com alguém, e o Hugo sempre foi alguém, com este
compromisso com o respeito, pela dignidade básica das pessoas, onde quer que elas estejam e quem quer que elas sejam. E é este, se quiserem, amor pelo mundo, para usar a Hannah Arendt via São Agostinho, que de facto vale a pena reportar, porque é isto que justifica talvez esta forma sempre de grande compromisso, de grande implicação naquilo que é uma capacidade de ouvir e de fazer com as pessoas, onde quer que elas estejam, quem quer que elas sejam. E desse ponto de vista, acho que já nos seus idos tempos de psicólogo era isso que lá estava, como estava também uma outra coisa de que este livro e esta tese e este trabalho são mostra, que é uma certa ideia de ser um viajante, a ideia de que as fronteiras só existem para serem atravessadas. De facto, para que é que sentido faria haver uma fronteira se nós não a pudéssemos atravessar? Era apenas um objeto sem sentido nenhum. Portanto, a ideia de que as fronteiras disciplinares entre artes e ciência são fronteiras que devem ser atravessadas. É para isso que elas existem. Mas isso implica também que esse atravessamento é feito reconhecendo os estranhamentos de que falava o Labrinho Lúcio, reconhecendo que temos que fazer constantemente esse trabalho de familiarização e desfamiliarização com aquilo que conhecemos e perceber que isso é um processo que fazemos nas artes ou nas ciências. Eu devo dizer que sou pouco dada a dicotomias e acho que a tese corporiza bastante bem que, desse ponto de vista, eu não estou sozinha, nunca estive sozinha, nem com a Isabel, nem com o Hugo, com essa ideia de que dicotomizar as formas a partir do qual nós podemos conhecer o mundo é verdadeiramente pobre e triste e, portanto, a ideia de que nós temos muito que ganhar com visões complexas, plurais, daquilo que o mundo é e pode ser. E este trabalho mostra isso em mais do que uma forma. Desde logo porque ele é o culminar também de um trabalho de muitos anos que o Hugo faz. E durante vários anos nós andamos aqui nesta negociação de vai, não vai para fazer a tese, vai, não vai para fazer a tese, porque a questão é, evidentemente, o Hugo sabia à partida que este é um processo que também é um processo doloroso, porque é um processo que também implica um certo afastamento, que implica disciplina e que implica disciplina, aliás, que para quem é das artes, e já agora, se me permitem, particularmente do teatro, é tudo menos novidade. Não há nada mais disciplinado do que o trabalho teatral, portanto, não é por aí que a disciplina da ciência atemoriza quem trabalha em teatro, vamos ser francos. Mas, de facto, implica um distanciamento daquilo que é algo que contribui para o sustento emocional, pessoal do Hugo, tal como ele é, que é esse trabalho artístico comunitário. Nós sabemos que é isso que lhe dá vida e sabemos que, portanto, este distanciamento inevitável que aqui se faria implicava sempre uma decisão dolorosa e uma decisão que demorou o seu tempo a consubstanciar-se. Mas que, felizmente, para nós, seguramente, e acho que para todos e todas nós, acabou por se concretizar e por implicar estes 4 anos de trabalho sistemático, de trabalho que implica, e isso sim, o ligar-se a um outro modo de conhecimento. Nós dizemos isso no prefácio quando dizemos que é um outro espaço-tempo, e a metáfora da física quântica é mesmo intencional, porque a ideia de que é um outro espaço-tempo que tem a sua distância, o seu sentido de distância, o seu sentido de espaço, o seu sentido de tempo, que é também particular. E a ideia de que o respeito pelo conhecimento
implica também essa apropriação dessas outras formas de produzir conhecimento. Quem está nas artes produz conhecimento de uma forma eticamente comprometida, de uma forma esteticamente comprometida e de uma forma também comprometida politicamente. E quem faz ciência, falo de uma forma eticamente comprometida, esteticamente comprometida e politicamente comprometida. Nós gostamos, claro, de acentuar as diferenças e diversidades e conflitos, até todos eles coisas boas, porque no dia em que deixarmos de ter diferenças, diversidades e conflitos entre arte e ciência, perdemos todos seguramente muito. E, portanto, a ideia de que esta diversidade existe, mas há também uma especificidade relativamente ao trabalho científico que aqui é produzido, e esse trabalho científico e esse que fazer da investigação, se quiserem, para tomar de empréstimo uma frase do Martin Baró, está muito bem ilustrado neste livro. O livro é um livro também transparente pelo que conta e pelo que permite a qualquer um de vós que o lerá perceber como se chegou àquele conhecimento novo que é produzido com o trabalho. E essa explicitação dos processos, esta preocupação com a sistematicidade, com o rigor, e esses são elementos distintivos de uma produção de conhecimento que se faz a partir de um saber que é académico, mas que são tão importantes até para garantir duas coisas igualmente importantes. Por um lado, essa dimensão ética, mas, por outro lado, também a dimensão estética. Eu devo dizer que, quando dou aulas de escrita científica, acho que não apanhaste essa minha fase, no doutoramento, começo, porque, claro, a escrita científica não é grande escrita, vamos ser francas, não é? O Hugo faz aqui uma versão melhoradíssima porque sim, porque é um artista que fez este espaço-tempo, mas que não deixou de ser um artista e, portanto, que escreve primorosamente. Mas a escrita académica não é uma escrita extraordinária e, portanto, eu começo por mostrar aos estudantes que estão a começar os seus doutoramentos um soneto de Camões, por acaso um excerto da Antígona do Sófocles, um excerto do Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco e um excerto do Fernando Mendes Pinto, das Peregrinações. E isto porquê? Porque as pessoas muitas vezes dizem pois queres fazer artigos ou fazer um livro, tem que se começar por uma introdução teórica e depois tem que se fazer uma explicitação da metodologia e depois tem que se apresentar os resultados e depois tem que se fazer uma discussão, uma reflexão. Isto tem muitas regras. E eu digo sempre, então vamos lá cantar o soneto de Camões. Eu agora, o que me ocorre é Boccaccio, por acaso. Meu ser evaporei na lida insana. Vamos lá contar. Olha lá, os dedos. Vamos lá ver. É um soneto? Então, quais são as regras também que estão ali? Há regras? Não. Ele escreveu aquilo. Não lhe interessaram as regras. Ou seja, esta ideia de uma apropriação, e isso é tão importante na arte como na ciência, numa apropriação dos processos a partir do qual eu produzo um conhecimento que é válido e que eu faço com uma forma, sentiram isso a ler o livro, com vitalidade, que me permite perceber, é quase como se eu lá estivesse em alguns momentos deste livro, é quase como se nós estivéssemos a ouvir aquela discussão, é quase como se estivéssemos a perceber o que se estava a passar e é quase como se eu percebesse como é que foi feito, e isso é um mérito que o livro tem e que, enfim, para além de todo o interesse que ele despertará por conta daquilo
que são as pessoas interessadas, claro, nas práticas artísticas comunitárias e na sua relação com a participação, interessará também por aquilo que ele explica do processo de produção de conhecimento. Reconhecendo que o livro faz parte e se insere, Mbembe, que é um investigador sul-africano, diz que nós devíamos deixar de dizer universidade para dizer pluriversidade, reconhecendo que nós, claro, não acreditamos já, nenhum de nós, nessa ideia de um conhecimento universal. E a ciência é isto, a ciência é conhecimento inevitavelmente plural, inevitavelmente diverso, inevitavelmente conflitual e inevitavelmente tentativo. E é isto que constitui, se quiserem, a estética da produção de conhecimento científico. É essa ideia, essa consciência do algo de novo que vem a cada tese, a cada livro, que está aqui para ser contrariado a partir do momento em que está escrito. E esta ideia de que a gente vive para ser contrariado, para ser desmentido, é tão interessante porque é o núcleo do nosso trabalho. É o trabalho de que se é imprescindível, mas de que se trabalha para virmos a ser um dia irrelevantes. Eu acho que falta muito tempo para o Hugo vir a ser irrelevante, mas acho que essa contagem da produção de conhecimento tem que ser assim. Uma última nota, não vos vou amassar mais, sobre, claro, aquilo que nos ocupou em termos da discussão entre a relação entre práticas artísticas comunitárias e participação cívica e política. O trabalho do Hugo também se insere naquilo que tem sido um trabalho que temos desenvolvido há muitos anos em torno das questões da participação, e é muito importante porque de alguma maneira nos permite perceber o quanto as tentativas superficiais, aparentes, manipuladoras, de que vamos aqui criar oportunidade para fazer umas coisas com umas pessoas, são, de facto, têm consequências potencialmente perniciosas naquilo que são as experiências de cada um. E eu acho que, honestamente, só alguém com este profundo reconhecimento e este profundo amor pelas pessoas e pelo mundo, como é o Hugo Cruz, conseguia fazer esse esforço de articular aquilo que tem sido o trabalho que temos tentado fazer em torno das questões da participação para o campo das práticas artísticas comunitárias, escrutinando-as também em termos deste potencial para coisas tão importantes como uma colaboração genuína, a sério, por umas oportunidades de dizer o que se pensa, também a sério, pelas oportunidades de experimentar, tentar e errar redondamente e voltar a tentar outra vez e fazê-lo em conjunto com outras pessoas de uma forma colaborativa e coletiva. E a importância que todos estes processos têm, aquilo que talvez foi mais extraordinário na minha leitura, se me permitem agora, deste trabalho, é ver como estas dimensões individuais e coletivas aqui se articulam e como esta mudança de si se faz através, nessa participação desses coletivos, que dão esses espaços para as emoções, para as zangas, para a gente dizer o que pensa, para a gente às vezes dizer o que pensa mal, e para ter que reconstituir essa relação com os outros nesse trabalho coletivo, de imaginar outras formas de fazer e de o imaginar com uma forma artisticamente relevante. E isso é outra componente igualmente interessante. O quanto a estética conta, o quanto falar de flores conta, mesmo quando nós estamos destroçados por todas as injustiças. E, portanto, também por isso, Hugo, obrigado. E agora,
Agora íamos jantar com um vinho porreiro. Ora bem, obrigado mesmo. Também, vocês as duas tinham lido a tese, quando eu fiz a defesa da tese, o júri também leu a tese. Algumas partes, pelo menos. Vocês leram a original, não esta com os cortes. Mas para o Benito e para o Laborinho, e esta semana também em Viseu, com o Paulo Duval e com o Graham, é as primeiras vezes que eu estou também a dialogar o que está aqui escrito, não é? E deixem-me exatamente começar por aí, que essa foi a grande preocupação quando decidi esta questão de editar o livro, não quando, como, e eu queria que fosse um livro ainda mais desmontado, não é? No sentido de ser uma linguagem que eu tivesse a certeza, como costumo dizer, que um miúdo de 10 anos pode ler e alguém com 80 anos, mesmo com os seus problemas de visão, possa também ler e possa, a partir daí, construir uma compreensão do que está ali. Por outro lado, eu senti uma certa urgência que isto fosse colocado cá fora agora, no momento que nós vivemos, e isso também está um pouco nas reflexões finais, para que fosse criticado, questionado, desmontado, desconstruído, e portanto ficam aí com um livro um bocadinho mais grosso e mais pesado, e não tão desmontado, né? Mas acho que cumprimos esta sensação esta relevância que me parece de que o presente é realmente agora e provavelmente nas nossas vidas individuais e coletivas nunca foi tão agora, pelo menos nos últimos tempos da nossa história enquanto humanidade. Isto para vos justificar e para vos dizer que gostaria muito de ainda ter trabalhado em cima do que estava aqui, embora estivesse muito saturado também a determinada altura, mas aqui estamos. Eu sei. Bom, mas antes disso, dizer alguma coisa. Primeiro vou-vos pedir já imensa desculpa, porque isto vai ser uma lameixice total, mas pronto, se eu tive que escrever artigos e a tese dentro dos cânones, agora aqui eu vou ser realmente o lameixas que eu sou na realidade e que vocês muito bem sabem. E portanto vou realmente aproveitar para dizer coisas que estão lá na tese, mas depois não havia espaço para dizer no livro, e que vou aproveitar até porque muitas das pessoas estão aqui presentes, e eu acho que nós devemos expressar as coisas olhos nos olhos, não deixar só no papel. O papel inscreve, tem uma outra componente, mas eu sinto muito essa importância, essa relevância de vos dizer aqui neste encontro agora, porque é agora que estamos aqui, e porque eu posso não ter a oportunidade de dizer nos olhos de cada uma de vocês e cada um de vocês. Mas antes de ir para essa parte piegas, vamos para uma parte não menos piegas, que é esta apresentação deste livro. Surge aqui também no contexto do mês, e não poderia ser de outra forma. Eu lembro-me de discutir isso com a Patrícia Barbosa, que me convenceu insistentemente. Eu achava mesmo que não era o contexto para lançar o livro, e a Patrícia me dizia, por amor da santa, né? Tipo, tem mesmo que ser, não há questão nenhuma. E aqui estamos, Patrícia, muito obrigado pela insistência, mesmo no meio do olho do furacão. E, relativamente ao olho do furacão, eu estava a ouvir a Isabel Menezes e estava a ver o que nos tem acontecido nos últimos meses e nos últimos dias, e, portanto, um espaço de uma grande alegria que eu acho que começa a estar mais presente desde ontem, e falo isto mais para a equipa que tem trabalhado incessantemente, mas um espaço também de muito cansaço, de muita desilusão, de muita discórdia, de muito conflito, com os nossos parceiros, com as instituições, com as pessoas individualmente. Temos comentado muito, estamos muito cansados, mas há realmente reações que são novas para nós no contexto de uma organização do mês. Estamos todos a descobrir como é que isto se faz, como é que isto se reinventa, e, portanto, o meu obrigado pela paciência, às vezes maior ou menor, que temos tido, e eu absolutamente incluído nisso, para estes dias tão difíceis e tão impossíveis que estamos a construir todos juntos.
Faltam 3 dias e depois vem Lisboa e devemos estar orgulhosos de termos coragem para continuar a fazer isto. Portanto, muito obrigado. Os colegas estão ali mais atrás, estou a ver ali a luz no Fernando, na Karina, na Maria João, no João, na Patrícia, na Cristina. Bom, vocês sabem quem são, está bem? E, portanto, o que faz com que o que está escrito neste livro não é blá blá blá, não é? Portanto, no sentido em que, ok, uma pessoa de vez em quando não concorda, tomamos uma decisão juntos, mas isso tomar uma decisão junto tem muito que se lhe diga, não é? Porque nós somos todos diferentes. Podemos ter simpatias no trabalho que estamos a fazer e algumas empatias, mas elas mudam e o contexto muda e as pessoas mudam e todos nós mudamos. E, portanto, esse afinamento constante é de um desgaste enorme. E se formos a uma situação, e já agora, eu que fiz formação em terapia de casal, não é? Se formos a uma situação de 1 para 1, numa situação de casal, essa é também a negociação cotidiana e pronto, e espelha também o que é este trabalho coletivo. Portanto, essa primeira nota. Não podíamos também deixar de estar a apresentar este livro no meio de um palco com instrumentos musicais, porque assim vamos ter um concerto para poupar algum dinheiro no equipamento, porque o aluguer já nos custou algum que não estava no orçamento, porque era para ser feito no jardim, mas pronto, a chuva também parecia que estava aí a querer dar um ar da sua graça. E, portanto, tudo isto são as práticas artísticas comunitárias. E são a participação, e são o associativismo, e são também a política. Essas opções que nós temos que fazer ao minuto. E, portanto, eu acho que se nós tivéssemos realmente a apresentar este livro num lugar muito bonitinho e muito seria realmente, eventualmente, estranho. Não, ele é bonito, atenção. Estou a dizer muito arranjadinho, muito arranjadinho. Muito arranjadinho seria estranho. Com pessoas a chegarem nos microfones e a virem colocar a água e não ser eu a colocar, pronto, se calhar não era bem isso que nós também traduzimos e tentamos discutir neste livro. Bom, e agora vamos à parte de Lameixas, não é? Desculpem lá, isto é mesmo difícil. Sim, respiro, é isso. Há uma coisa que eu também gostava de sublinhar e que tem a ver muito com este ato público, não é? Que eu gostava muito de agradecer a vocês por uma coisa fundamental, que eu fiz este trabalho enquadrado num grande privilégio, que é ter uma bolsa. E uma bolsa é algo que eu volto a frisar, um privilégio. E não me venham com as histórias da meritocracia, de que só aqueles é que se esforçam muito é que conseguem a bolsa, porque sabemos todos que há muitos aspectos e muitas variáveis, e porque também os sistemas não são perfeitos e a avaliação dos próprios projetos tem falhas, não é? E, portanto, eu quero vos agradecer a vocês, não pela amizade, pelas relações familiares que eu tenho a sorte de ter, mas também quero-vos agradecer enquanto cidadãs e cidadãos dos seus impostos. Eu acho que isso vale a pena relembrar, apesar disto ser... Para nós não nos esquecermos para que é que serve o Estado, que eu acho que andamos muito esquecidos disso. E, portanto, os impostos que foram implicados também nesta bolsa, eu devo-vos agradecimento a vocês e já agora a alguns cidadãos da União Europeia, porque eu acho que o financiamento é conjunto. E, portanto, este ato público é um ato, e este livro é um ato público de retorno de todo esse investimento, de todos nós, enquanto cidadãs e cidadãos, numa crença profunda de que a produção de conhecimento nos pode levar a outros lugares enquanto coletivo. Portanto, muito obrigado também por isso, e acho que é fundamental relembrar isso, porque realmente eu senti, em muitos momentos destes 4 anos, que eu estava a ser um privilegiado, que eu tinha tempo para ler, e isso é trabalho, claro que é, mas o tempo que eu tive para ler, para conhecer outros autores, outras vozes, para cruzar essas vozes mais estruturadas de outros momentos da nossa história enquanto coletivo, com o trabalho, com as pessoas com quem eu me tenho cruzado ao longo destes 17 anos de trabalho, foram verdadeiramente fundamentais e não queria esquecer isso.
E depois também temos um investimento privado, que são as edições Colibri, que aceitaram editar este livro, e, portanto, o meu obrigado. O meu obrigado também ao Plano Nacional das Artes, que desde logo adquiriu à cabeça alguns exemplares deste livro para distribuir pelo país e ser um ponto de partida para a discussão em termos de formação de professores nas áreas artísticas. E acho que, em termos de agradecimentos globais, são estes. Agora vamos à lágrima. Bom, antes de ir à lágrima, preocupações fundamentais. E as Isabéis sabem disso. Para mim foi este exercício de distanciamento de uma prática intensa e que me mobiliza e que me dá a vida, que é o encontro com a outra e com o outro. Foi realmente uma decisão difícil, mas eu diria agora, ainda bem, e tenho dito muitas vezes, devia ter sido mais cedo, né? Mas foi quando foi. E esse distanciamento, e desde logo foi uma coisa que eu quis, foi eu não quero estudar espetáculos e processos no qual eu esteja envolvido, né? Para não correr aquele risco das reflexões finais, né? Para não estar... e, portanto, eu quero estar calado, eu quero exercitar o ofício da escuta, eu quero ver, eu quero perguntar, eu quero tirar notas, eu quero pensar, e não quero estar constantemente a dar a minha opinião e a dizer como é que eu acho que deve ser. E, portanto, acho que também havia um certo cansaço há 4, 5 anos atrás e fechava-se um ciclo de uma intensa atividade. E acho que esse lugar foi fundamental para eu derrubar preconceitos sobre o que é este tipo de trabalho, para eu me refrescar, para eu aprender com os colegas, com os coletivos com quem estive no Brasil e em Portugal, e para realmente, eu acho que andava a escutar muito pouco, para eu realmente voltar a uma escuta ativa e mais centrada, se calhar. E, portanto, o doutoramento também representou isso. E reconheço que realmente isso é um dispositivo e uma ferramenta fundamental na investigação. E por isso ainda bem que eu não estudei processos artísticos em que eu estava envolvido, porque ganhei muito mais do que perdi com esta opção. Mas desde o início a minha grande preocupação é como é que os corpos das pessoas que fazem este trabalho, as suas vozes, as suas percepções vão estar neste trabalho. Se sou eu a escrever, né? Havia um bocado essa angústia quando escrevia os artigos para as revistas, pois cada revista quer o seu formato e a sua forma. E eu acho que só me libertei nas reflexões finais. Nas reflexões finais, eu lembro-me de estar na aldeia, está aqui a minha tia Alice, e eu escrevia junto ao tanque onde tomava banho com as minhas primas, Susana, Raquel e Teresa, que também estão aqui quando era miúdo, e portanto as reflexões foram escritas lá, e eu lembro-me de pensar, agora eu vou fazer isto como eu quero. Agora, pelo menos no raio das reflexões, eu vou ter minimamente que dizer o que é que eu acho sobre o assunto, não é? E isso é o tique de artista, não é? Porque não há como não estar, como dizia a Sofia, né? A arte não explica, implica, não é? Não há como não estar implicado também nesta produção de conhecimento. Portanto, essa história de neutralidade já sabemos que é uma forte falácia, e é bom ter consciência de onde é que estamos para tentar evitar algumas parcialidades, às vezes estratégicas e até intencionais. Bom, dizendo isso, a minha grande preocupação era como é que estes cruzamentos se vão fazer de gente tão diferente, de lugares tão diferentes, e entre disciplinas académicas tão diferentes, também métodos tão diferentes, né? Eu mostrava a tese no outro dia a alguém que me dizia: opá, uma tese em artes que tem gráficos e estatísticas, estás louco? Tu não és normal, tipo, isto não existe, é impossível, né? E eu dizer, olha, ouve lá, a subjetividade na estatística é bastante, não é? Portanto, essa história de que só a arte é que tem subjetividade tem alguma coisa que se lhe diga, não é? E, portanto,
Até esse cruzamento dos métodos, que não foi fácil colocar isso em diálogo, não foi fácil. Muitas vezes até explicar isso aos nossos pares, não é? Que investigam em áreas diferentes. E também outra coisa que o Benito falou, que foi tentar inscrever também uma prática de muitos que estão aqui nesta sala, uma prática do Sul, né, que está muito representada ainda numa matriz muito agarrada ao anglo-saxónico e que nos obriga muitas vezes a tentar enquadrar as práticas que nós temos mediante determinada forma de pensar. E esse também foi um desafio deste trabalho. Como é que nós convocamos outros autores, outras visões, como é que nós discutimos até isto com revistas inglesas, né? Eu lembro-me de um pormenor fundamental que quando eu dizia, era a coisa dos artistas não profissionais, né? E portanto depois tinha excertos de entrevistas que as pessoas deram, alguns de vocês nesta sala e que estão lá, e a revisão da revista dizia uma coisa que, mas como é que vocês falam de arte participativa e comunitária e depois só os artistas é que falam? Ou seja, nem sequer foi concebido que eu estava a designar, enquanto artista não profissional, uma pessoa da comunidade. Portanto, vejam onde é que a discussão para a determinada altura. E, portanto, desse ponto de vista foi difícil, mas foi um gozo também grande encontrarmos outra maneira de designarmos as coisas. E agora, pronto, lágrima final, vamos lá. Eu fui fazer uma coisa maravilhosa, que foi, peguei na tese, já não pegava desde fevereiro, e fui tirar fotocópias dos agradecimentos, que era para não me esquecer de ninguém. Portanto, lamento, vocês vão ter que apanhar com isto, é terrível, mas eu não quero mesmo esquecer-me de ninguém, está bem? E sei que o que está aqui escrito, corro sempre o risco disso acontecer, mas tentei que assim não fosse, pelo menos. Dizia eu no início que durante estes 4 anos nunca estive sozinho e por isso é absolutamente devido à minha gratidão. E, em primeiro lugar, a todas as pessoas, cidadãs e cidadãos, que dedicam parte do seu tempo e da sua vida a criar e a participar. Sendo que as duas coisas estão profundamente relacionadas. Não me perguntem porquê, que eu neste momento não estou em condições emocionais de vos explicar, mas depois poderemos falar sobre isso. E obviamente aceitaram participar na construção desta pesquisa, desta investigação. Claro que o mais justo seria dizer o nome de cada pessoa, que depois da contabilização são mais de 300 pessoas, né? Umas que tiveram mais presentes ou menos presentes, mais direta e mais indiretamente neste estudo. Mas como essa tarefa é impossível e seria inviável, obviamente eu gostaria de nomear os 31 coletivos que colaboraram ativamente neste trabalho. E desde logo as nossas companheiras e companheiros do Brasil. Eu digo desde logo porque realmente este encontro com o Brasil foi fundamental para o que está neste livro, para o bem e para o mal. Bonobando, Companhia Marginal, Grupo Atiro, Coletiva Peneira, Teatro da Laje, Grupo Código, CIA do Invisível do Rio de Janeiro, todos estes grupos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Coletiva Ocupação, Estupa Balaio, Companhia de Teatro de Heliópolis, eu digo sempre mal isto, o nome deste grupo, como é que é? Não, Higienópolis é o bairro fino de São Paulo, não confundas, eu confundo sempre isso. Ok, isso mesmo. E Pombas Urbanas de São Paulo. No Porto, claro, a PEL, inevitavelmente, o Grupo de Teatro em Comum, de Lordelo, de Esposende Triunfarte, o Grupo de Teatro Comunitário, o Projeto de Teatro Comunitário do Museu Marítimo de Ilhavo, as Vitórias de Guimarães, Laboratórios Veleda da Covilhã e Fundão, Cabeças no Ar e Pés na Terra de Valongo, da Arte Núcleo Artístico, Arte, Cidades e Pessoas Aveiro, Terra Amarela de Lisboa, Teia, Torres Vedras, o Bando Confraria do Teatro Palmela, Teatro Humano, Lisboa, Alhandra, Almada e Amadora. Muitíssimo obrigado, porque vocês foram fundamentais para, a partir daí, se fazer o trabalho que aqui está. E, obviamente, também agradecer às instituições mais informais e mais formais, que foram incríveis.
foram incríveis, eu realmente tenho muita sorte. Ninguém disse que não, ninguém se opôs, nem queriam ver as autorizações, siga para bingo, mas nós cumprimos tudo como devia ser. Ok? Muito obrigado. E também pensando que as instituições estão em transformação. Ok? Então não vamos, ontem discutíamos isso, não vamos olhar para os funcionários que estão nas instituições, principalmente do público, como se fossem funcionários das 9 às 5, cinzentões, que não fazem nada da vida, que só estão ali para nos atrapalhar a vida. Se calhar valeria a pena olhar mais para os funcionários de outro tipo de abordagem, nomeadamente privada, ao qual o público adquire alguns serviços e perceber como é que são as posturas. E, portanto, acho que há um discurso que às vezes é muito leviano da nossa parte e de uma generalização abusiva que vale a pena também repensarmos. E, por isso, muito obrigado às instituições, diria eu, praticamente todas públicas, que participaram neste trabalho. Depois, obviamente, às minhas orientadoras. À Isabel Menezes, às duas, por uma coisa fundamental, nunca me deixaram cair. Mesmo quando eu estava quase a escorregar, elas disseram, rapaz, tem lá a calma, que tu já não tens idade para estressares com uma coisinha destas, não é? E, portanto, muito obrigado por isso. E, obviamente, que elas têm o mesmo nome, mas são extremamente diferentes. E isso foi também um gosto, porque eu assim podia... mais ou menos como os filhos fazem com os pais, deixa cá ver se eu peço visto ao pai ou à mãe, e portanto ia percebendo por onde é que a coisa podia ter mais eco. Eu soube isso depois no final, que vocês consertavam estratégias educativas. Muito bem. Mas há Menezes, pela exigência, pelo questionamento, pelo treino do foco fundamental, porque eu depois quero falar sobre tudo e arrisco-me a não falar sobre nada, e pelo olhar estratégico também. Há Beselga pelos equilíbrios, pelas respirações, pelo pormenor e pela partilha de visões do mundo, que já se materializavam antes desta tese e deste livro. Do outro lado do Atlântico, há a Adriana Schneider, pela energia pulsante e pelas aulas onde se pensa, que eu tive o gosto de assistir e de participar, e onde ainda se fuma à janela. Portanto, muito obrigado, Adriana. À Beth, pelo acolhimento incrível na cidade maravilhosa, não foi só uma questão universitária. À Mafalda, à Sofia e à Carla Malafaia, pelos olhos atentos em diferentes momentos deste trabalho. Às minhas inspiradoras colegas de doutoramento, que me refrescaram imenso num conjunto de coisas, a Ana, a Daniela e a Maria João. À Fundação Carlos de Gulbenkian, também por me instigarem ao longo deste processo, inevitavelmente à Cisa e ao Hugo. À Fundação de Ciência e Tecnologia não vou repetir, porque já agradeci que, de alguma forma, materializa isto que já vos disse inicialmente. E, obviamente, porque... para além, e ainda bem, de um livro, de uma tese, de estudos, há muita coisa muito mais importante que nos suporta na vida e que vem de muito longe e que é muito ancestral, às vezes, e nós próprios nem temos essa noção. A minha gratidão, obviamente, à minha avó Luzia, pela força e presença cotidiana em mim, aos meus pais, sempre e por tudo, e principalmente por me terem sempre dito: ser livre é o fundamental e isso dá algum trabalho, dei-vos algum trabalho, continuo a dar, mas obrigado por isso. Ao meu irmão, ao Tiago, por reconfigurar todos os dias sempre o que é ser irmão e me deixar certo que eu não podia ter um melhor. Eu costumo dizer que ele me salvou de eu ser insuportável, eu sou, mas ele salvou-me de eu ser um insuportável filho único e veio no momento certo. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado ao, agora perdi a cunhada, estás aqui, à Célia, ok. Desculpa, foi muita emoção. Por todo o apoio emocional e também por um apoio bem instrumental no final da tese, que eu já não conseguia ver gráficos nem paginações à frente. Muito obrigado, Célia. Aquelas noites foram terríveis, mas depois nós brindamos a isso. Ao Benjamin, porque é o amor novo, ao meu sobrinho, e sublinha todos os dias a vontade de futuro.
aos meus tios, a Alice e Berto, porque foram fundamentais naqueles últimos 15 dias da tese, cozinharam para mim, aquilo, uma coisa, tipo, eu já nem sabia o que aquilo era uma coisa fantástica. E, portanto, eu digo aqui pelo colo, em forma de cozida à portuguesa, eu estava sempre à espera de cozida à portuguesa, que se repetiu várias vezes, e todas as conversas que foram possíveis fora da tese também foram essenciais. À Teresa, principalmente por ser a minha prima, mas também por companheira neste processo de outra forma. E, claro, ao Hugo, à Marta, à Patrícia, ao Rodrigo, ao Gil, à Ana, à Inês, ao Rui, ao Zé, à Marta Leitão, porque me explicam constantemente que o amor amoroso muitas vezes tem bastante que aprender com a amizade. Grato pela não cobrança, pela minha ausência, e grato pelas gargalhadas, pela leveza, pelos ombros incondicionais, mesmo em momentos de grande stress com a tese e afins. E, obviamente, a todos os grupos, a todas as pessoas e influências que vieram antes deste projeto, com quem fiz e pensei teatro e acreditei no coletivo, particularmente ao Augusto Boal, ao Eugénio Barba, ao Carlos Bosso, à Hermínia Brandão, ao João Correia, à Maria João Mota, à Regina Guimarães e à Susana Madeira, um obrigado fundamental, e vocês estão aqui também neste livro, como é óbvio. À Débora, à Isabel, ao Rómulo, à Andreia, ao Wallace, ao Filipe, à Rita e à Isabel pela cumplicidade brasileira, pela presença dos corpos vivos e por navegarem comigo. À Cristina pela inspiração, a força, as palavras e a presença nos momentos certos. À Manuela Coelho, deve ser das primeiras vezes que eu tiro a doutora, não é? Porque há quem esteja sempre lá, sempre esteve e vai continuar a estar. Muito obrigado, Manuela. E às minhas companheiras e companheiros de luta cotidiana, deste fazer artístico, tantas e tantos e tão bons e boas, em projetos e desafios vários que tive e que me tiveram pela metade nestes últimos 4 anos, sem nunca cobrarem por isso. E um grato particularmente obrigado à Karina, ao Fernando, à Patrícia Barbosa, ao João, à Bia, à Susana Madeira, ao Josep, que está ali, diretamente de Barcelona, à Raquel Ribeiro, à Patrícia Portela, muito obrigado. Vocês tiveram paciência durante estes 4 anos. Pá, e acabou. Beijinhos. Até sempre. Fiquem bem.